convidado, vendo essa atmosfera. Pô, podia estar nesse card aí também. Sempre, eu acho que pra mim, eu luto porque eu amo. Eu comecei o MMA, né, e decidi seguir nessa carreira, porque é uma carreira difícil. Então já tive muitas dificuldades, mas eu persisti pelo amor que eu tenho ao esporte. Então tá aqui, sem dúvida, me dá muita vontade, né, de fazer parte de um card como esse, a volta ao Brasil, né, depois de quase 3 anos sem evento. Mas realmente, assim, é um momento onde eu tenho que descansar. Estou suspenso medicamente até fevereiro, até dia 6 de fevereiro, então nem poderia, né, nem tenho a opção de poder estar nesse card. Mas eu acho que é um momento onde eu tô vindo aqui para curtir também. Eu preciso, acho que hoje, né, pô, conseguir entrar no ranking, conseguir, né, firmar meu nome na categoria, então dar um descanso, reestruturar tudo, né, que eu tô vindo de 2 derrotas. Então, assim, é um momento de rever um pouquinho a minha carreira e me motivar de novo. Eu acho que agora eu estou extremamente motivado e fazer parte desse evento hoje como convidado só dá mais aquela vontade de continuar trabalhando, continuar evoluindo e logo mais entrar, né, e voltar ao caminho das vitórias. Eu tive a oportunidade de conversar com o Ali Abdelaziz, né, seu empresário, no final... Foi outubro do ano passado, se não me engano, antes da luta do Charles com o Makhachev. E a gente perguntou de você e ele falou assim, não, eu não quero fazer planos para o Vicente agora, quero que ele descanse. E ele usou um termo assim, às vezes a gente precisa cuidar dos nossos atletas, né? Que é aquilo, tem muito lutador que se deixar o cara vai querer lutar todo final de semana, e às vezes não é assim, tem que ter um pouco de pé no chão. Você sente que é exatamente esse momento? Tipo, se fosse só seguir o coração, você já estava saindo na porrada, mas às vezes é importante também tomar as decisões na hora certa, dar uma respirada e recalcular, como você falou, e seguir em frente. Sem dúvida, eu acho que hoje eu tô com 31, então eu sou muito novo ainda, né? Pô, eu estreiei no UFC com 23, mas eu acho que eu tô só começando, né, a ganhar experiência de ser um adulto mesmo, da vida, entendeu? Então eu acho que hoje eu começo a perceber que tem muito mais coisa, né, do que só treinar e sair na mão. E para mim sempre foi isso, né? Sempre foi, não, vou treinar, vou estar bem, vou entrar lá e vou sair na mão. E eu sempre fiz isso muito bem. Só que, né, a gente vai evoluindo, vai crescendo, a gente se casa, a gente tem filho, vai vindo todo um outro lado da vida que a gente quer aproveitar também. E eu acho que esse equilíbrio estava faltando para mim. E hoje eu acho que eu começo a ter mais esse equilíbrio. E é exatamente disso que eu acho que o Ali estava falando, né? O Ali também sentiu, conversou bastante comigo sobre isso. E ele queria tirar um pouco esse peso. Porque eu sempre fui de luta a luta, ganhando ou perdendo. Eu parava, descansava 1, 2 semanas, e essas 2 semanas eu tava pensando, o que vai ser agora? Qual lutador eu vou pegar? Quais são os passos para eu chegar mais perto do cinturão? Então é o tempo inteiro, desde 2015, quando eu estreiei, só pensando nisso, em ser campeão. E hoje eu vejo que, assim, eu tenho tudo para ser campeão. Eu acredito que eu vou ser campeão. Então tem que ser natural, tem que ser curtindo o momento, tem que ser aproveitando isso, porque eu não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de me dedicar. Mas se eu colocar, né, mais pressão do que precisa, eu vou acabar, em vez de estar me ajudando, eu vou estar dificultando o meu caminho. Então eu acho que eu tô chegando nesse entendimento e buscando esse equilíbrio hoje. Que é importante, né, Vicente? Para a carreira do atleta, nem tudo é só emoção, né? Muita gente com potencial gigantesco aí, chega a determinado momento, acaba tomando decisões erradas e as coisas vão pelo ralo. É importante ter esse tipo de consciência também. A gente vê que você é um cara consciente de... Você passa isso, pelo menos, né? Que, porra, é um cara que tem pé no chão, sabe do potencial, sabe onde quer chegar. Tua categoria também, vamos combinar, é embaçada, né? Embaçada de qualquer piso em falso ali, porra, vai lá pra trás. Muita gente boa. Sim. Não, eu acho que, assim, a 7-7, muita gente já me perguntou, pô, mas essa categoria é difícil pra caramba, por que você não baixa ou sobe? Mas eu acho que esse desafio é uma das razões que eu gosto tanto da categoria, porque nunca teve um campeão brasileiro. Então, se eu puder ser o primeiro, melhor ainda, né? Vai ter aquele bônus a mais, não só você ser campeão, mas ainda você o primeiro campeão brasileiro na 7-7. Então, acho que tem esse gostinho a mais, né? É uma categoria que é extremamente disputada. Eu acho que junto com as 70 quilos é a que mais tem lutadores no UFC. Então, eu acho que sim, esse é um desafio que eu gosto bastante. E eu tô aí, eu tô assim, igual eu falei, eu tenho 31 anos, eu acho que
já tenho muita experiência, mas tô novo ainda. Tô longe, eu sinto isso quando eu treino, que eu tô evoluindo ainda, fisicamente, tecnicamente, eu tenho muito para evoluir. E já consegui chegar num nível muito bom, então eu sei que daqui para frente é só crescer. O Vicente até falou que você é muito novo, né? Você tem 31 anos só, a galera às vezes acha que você já é um cara mais velho, um veterano do UFC de idade, né? Mas como é que foi teu início na carreira do MMA? Como você começou a lutar? O que te mexeu? Assim, pô, eu quero seguir essa carreira. Porque você falou assim, pô, passei por muitas dificuldades, eu cheguei onde eu tô, então segui em frente. Mas queria que você contasse um pouquinho da tua história, o início, como você começou nas artes marciais. Cara, é legal porque assim, meu primeiro contato com a arte marcial vem da minha mãe. Minha mãe é faixa preta de karatê. Então, com 3, 4 anos de idade, eu já ia com ela para os treinos e participava ali, né? Treino criança é bem assim, brincando, né? Só aprendendo técnica, fazendo kata, né? Do karatê. E assim, eu treinei mais ou menos até os 10, 11 anos o karatê. Mas nunca realmente me interessou tanto porque eu sempre fui muito pilhado como criança. Eu queria brincar, queria fazer, né, alguma coisa. E o karatê, ele é muito disciplinado, é muito focado, pelo menos o estilo da minha mãe, né? Tinha muito os katas, muito o desenvolvimento da técnica. E a competição para as crianças era mais não tinha muito contato. Então acabou que isso foi meio que me afastando um pouco, porque eu gostava, né, de realmente do contato, de competir muito, né? Eu gostava da competição. Então, depois disso, eu fui para vários esportes, joguei futebol, joguei basquete, joguei diferentes coisas na escola e futebol, fiz escolinha mesmo, tudo. Não era bom, era goleiro, mas era bom goleiro, pelo menos. E depois, com 15 anos, eu tinha alguns amigos que estavam treinando Muay Thai. Meu primo, até, que é mais novo que eu também, já tinha começado a treinar o Muay Thai. E me interessou, né? Eu falei, pô, eu gosto, né? Já treinei luta, sempre me amarrei em filme, Van Damme, Stallone, esses filmes assim de luta, sempre, né, me motivaram muito. Eu falei, quero começar a treinar esse Muay Thai, ver como é que é. 1 mês de treino já, caraca, essa é a parada, porque a gente treinava e todo fim de treino tinha um sparringzinho, pelo menos 3 rounds, e era porrada. Eu falei, não, isso aqui eu gosto, isso aqui me interessa. 6 meses de treino, teve o primeiro campeonato interno, e aí eu competi, perdi essa luta, mas eu lembro, minha mãe foi lá me assistir, e eu gostei pra caramba, minha mãe já me motivou, ela falou, pô, você leva jeito, assim, você perdeu a luta, mas você lutou muito bem, eu acho que você continuar investindo nisso aí pode dar certo. Né? Só que naquela visão, tipo, pô, ela sempre quis que eu praticasse o esporte, mas não no lado profissional, né? Mas pensando por eu estar gostando ali do esporte. Ali eu já falei, caraca, é isso que eu quero fazer na minha vida. Porque engraçado, assim, na escola, eu nunca vi nada que me interessasse, né? Nenhuma matéria me interessou, nenhuma matéria meio que... né? Nenhuma profissão nunca encheu meus olhos assim mesmo para falar, não, é isso que eu quero ser, né? Ser um médico, ou um bombeiro, ser um policial. Quando eu fiz a minha primeira luta, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar, não sei. Eu sei que isso aqui me faz feliz, a sensação que eu tenho lá dentro é única, e é isso que eu vou fazer. Então, com 15, comecei a treinar o Muay Thai, com o João Batista, meu professor, né, meu primeiro professor. Logo depois disso, eu comecei a treinar o jiu-jitsu também com o Grilo, que era na Gracie Barra na época, lá em Brasília. E nessa fase de 16 anos, eu conheci o Daniel, isso era FFT na época, conheci o mestre João Torraca, que era da FFT também. E comentei com eles, né, que eu queria lutar o MMA, e nisso eles já falaram, né, tinha que ser completo, tinha que treinar o jiu-jitsu também. Aí eu tava treinando jiu-jitsu já. E com 17 veio a oportunidade de fazer minha primeira luta profissional. Então na época não existia amador, isso foi 2009. Então já falei com minha mãe, ela falou, beleza, eu autorizo. Chegou lá no dia do evento. Essa primeira luta, engraçado assim, as regras a gente só sabia na hora. Então a luvinha eu levei, a minha luva. Então cada um lutava com sua luva, não tinha padronização. E a regra foi passada no dia. E a regra que a gente lutou era de vale tudo. Então valia pisão na cabeça, valia cotovelada também. Caramba. Foi a única luta que eu fiz assim, e foi em ringue, né? Então foi bem legal, assim, eu me amarrei, eu achava massa demais. Consegui um nocaute técnico no primeiro round. E também a pesagem foi interessante, porque eu lembro, a gente fechou 80 quilos. Eu cheguei lá, bati 80 quilos,
e não vi meu adversário pesar. No dia seguinte eu vi meu adversário, o cara devia ter uns 95 quilos, muito maior. A sorte que ele era tipo bem jiu-jiteiro, assim, só jiu-jitsu, não tinha trocação. Eu consegui manter a luta em pé, consegui conectar bons golpes, consegui o nocaute técnico. Como sempre teus adversários, né, Vicente? Sempre os caras querem te botar pra baixo. Mas assim, eu sempre fui... É engraçado, meu estilo é esse, né? Eu sou agressivo. A galera pergunta, pô, você tem muita nocaute, finalização, você procura isso? Não, não procura. Eu acho que é do instinto, assim, eu sempre entrei lá e eu acho que tem uma coisa, né, pra mim, pô, se eu acabar logo, não tem dúvida, eu ganhei, acabou, né, não vai ter pontos, sim, não vai ter chance do cara me bater também, então sempre quis acabar muito rápido a luta. Mas enfim, passou minha primeira luta e depois disso continuou, foi ali mais ou menos 2009 para 2010 que surge, né, o Cerrado MMA, e aí a gente começou a treinar, né, passou muita gente também lá, eu comecei a treinar luta livre depois com o Renato, quem eu treino hoje, voltei a treinar com ele, né, o meu mestre desde o começo assim, da luta livre, e assim, vim desenvolvendo, a gente buscou o wrestling e vim desenvolvendo, mas esse período até 2014, que foi então 2009 a 2014, foi minha carreira no Brasil, né, o início da minha carreira. E eu tive altos e baixos, ganhei algumas lutas, perdi outras lutas, e eu acho que esse começo foi a parte mais difícil para mim, porque eu era muito novo, eu estava num time que estava começando, com treinadores que ainda, né, assim como eu, estavam iniciando, né, eu como atleta, eles como treinadores, então a gente não sabia muito o caminho das pedras, então peguei muita luta com um cara muito mais experiente, eu não fui aquele cara que construiu o meu cartel, e nisso eu tive altos e baixos, tive vitórias e derrotas. Mentalmente isso foi difícil, né? Foi difícil eu me manter motivado, e o que me segurou foi muito o sonho que eu tinha né, quando eu lutei com 15 anos, aquele sonho de ser o lutador é o que me manteve, né, até 2014, quando eu fui para Black Zillions a primeira vez, mas no Brasil era difícil, eu acho que ainda mas antes era mais difícil ainda pela falta de visibilidade. O que acontece que eu vejo hoje, assim, nos Estados Unidos, o circuito americano de MMA é muito visto, tanto pelo UFC, PFL, Bellator, tem vários eventos grandes que vão te alavancar e aquele circuito local está sendo visto. Aqui no Brasil a gente está lutando com pedreira, porque no Brasil só tem pedreira, só lutão, e muitas vezes a gente não é visto, né? A gente não... Então, assim, a galera vai olhar o cartel, mas não vai saber. Às vezes eu perdi uma luta, mas foi uma guerra. E lá, essas lutas são valorizadas porque são vistas. Aqui, às vezes, fica ali, passa por baixo, né? Passa despercebido. Então, isso eu senti... Foi uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade de me motivar realmente naquele início, de seguir firme, mesmo tendo derrotas, acreditar, né? Mas graças a Deus consegui acreditar. Em 2014 foi um momento na minha carreira onde exatamente por essa dúvida de saber se eu ia ou não conseguir chegar onde eu queria chegar, eu decidi, né, ir para Black Zillions treinar. Eu tinha uma boa relação com o Guto Inocente, que já lutou no UFC, já lutou no Glory, hoje também luta no One, de Brasília também, mora lá, treino bastante com ele hoje em dia. Então, assim, já tinha um contato com ele, e ele é um cara que estava treinando naquele início da Black Zillions, estava no Strike Force, estava tendo uma grande carreira, e ele falou, pô, quando você quiser, chega aí, treina com a gente, né, deixou o convite. 2014 eu decidi, né, aceitar esse convite, liguei para ele me recebeu lá e fui treinar. Passei 3 meses treinando, treinei com Belfort, Anthony Johnson, Tyrone Spong, eu fui sparring, tanto do Anthony para uma luta dele no UFC, como do Tyrone Spong para lutar no Glory. E são caras, pô, outro nível. E isso, caraca, isso me deu a bagagem, me deu a motivação de falar, caraca, não, eu tenho nível, assim, não tô ganhando dos caras, mas, pô, tô aqui, tô em pé, não caí, tô treinando de igual para igual para caras que são muito mais pesados, um nível que eu pensei que talvez, assim, nem sabia se eu ia chegar, e tô aqui com 21, 22 anos treinando com esses caras. Ali foi um diferencial para mim, treinar com esses caras. E também, assim, tecnicamente, o Brasil não tá atrás. Eu acho que o que os caras conseguem fazer é levar o esporte, investir no esporte, né? Eles investem, tanto em questão de academia, né, do local mesmo,
como esporte, assim, pô, muito patrocínio aos atletas que estão começando, muito patrocínio aos eventos para isso crescer. Então, assim, tecnicamente eu tava no nível. E ali eu vi, pô, dá para acreditar, dá para continuar. Voltei pro Brasil, fiz mais uma luta duríssima, contra o Paulo Stênio, um cara do Goiás, não lembro de que cidade que ele é. Consegui vencer essa luta e aí fui chamado pro TUF. Coincidentemente, né, era o TUF Black Zillions contra a TT. Então, talvez se eu não tivesse ido lá passar 3 meses, os caras nem iam saber quem eu era, nem iam me chamar. Então, fez uma grande diferença também, porque eu treinei lá, os caras viram que eu era bom, né? Acabou sendo o TUF nos 77 quilos, que é a minha categoria, aí me ligaram para fazer parte e aí eu entrei no UFC. Antes de você falar dessa parte do TUF, né, que é muito importante pra galera, pra gente estar aqui conversando, você falou no início lá que a tua mãe não achava que você fosse ser profissional, não estava muito botando fé, queria que você fizesse esporte como todos os pais querem que os filhos façam esporte. Quando você falou, mãe, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero ser lutador profissional, você falou, você é muito novo, você foi para os Estados Unidos com 21, você falou, 20? Sim, 20. Como é que foi para sua mãe? Falou assim, pô, caramba, o Vicente vai fazer isso da vida, eu sei que ela te apoiou lá numa luta, foi lá, te viu, mas como é que foi pra tua mãe? Falar assim, pô, vai lá, Vicente, vai pros Estados Unidos, porque tua mãe era do esporte também. Como é que ela deixou você, segue teu caminho nas artes marciais mesmo? Eu acho que, assim, tanto pra minha mãe como meu pai, porque eles são separados desde que eu tenho 4 anos de idade, mas eles têm uma relação muito boa. Eles sempre se preocuparam muito comigo. E como eu comecei muito novo a lutar MMA com 17 anos, eu tava na escola ainda. Então, tanto minha mãe como meu pai, eles sempre... né, falavam, beleza, faz isso, mas tem que estudar, tem que ir pra faculdade, você tem que ter um plano B. E eu acho que isso foi o maior impasse entre a gente, porque pra mim nunca teve plano B. Hoje eu posso falar, porque hoje deu certo, eu sempre meio que, eu fui pra faculdade, eu terminei a escola, entrei na faculdade, tudo isso, porque era mais meio que dando uma... Pô, só pra eles pararem de mexer o saco, né? Vou dar só uma enganada pra eles, até dar certo o plano. Era faculdade de quê, Vicente? Eu fiz faculdade de Educação Física. Mas assim, nunca foi uma... Não cheguei a terminar tudo, e nunca foi uma coisa que... Eu gostava, né? Teve uma parte assim que tinha a ver com esporte, mas meu negócio era lutar, e esse sempre foi meu plano. Era um plano, e é isso. E eu acredito muito nisso hoje, eu acho que quando a gente... Lógico, tem que ter a segurança, né? Não dá pra, vamos dizer, chutar o balde, mas tem coisa que a gente precisa se dedicar 100%. E se não for assim, não vai dar certo. E sempre foi isso que eu fiz. Então, o meu maior impasse com os meus pais foi fazer eles entender isso, né? Que, pô, eu acredito nesse sonho, eu sei que... E eu venho também, assim, tanto meu pai como minha mãe, os dois fizeram faculdade, mas não terminaram, né? E por não terminarem, vamos dizer, eles... Hoje meu pai tem um trabalho muito bom, hoje minha mãe consegue ter um trabalho que mantém ela bem, mas a vida toda foi uma correria porque não tem um diploma, né? Então sempre eles tinham que ir atrás de um trabalho, né? Para conseguir isso. Foi mais difícil para eles, a experiência deles é assim, pô, a gente não tem diploma, foi mais difícil pra gente. Então você precisa ter pelo menos para poder ter uma tranquilidade. Então eu entendia esse lado deles, mas ao mesmo tempo os dois foram atletas, né? Então minha mãe faixa preta de karatê, o meu pai jogou rugby, ele fez parte da seleção nacional chilena, meu pai é chileno, ele jogou o Mundial na África do Sul de rugby, ele jogou rugby depois nos Estados Unidos, que ele mora lá até os 43 anos, mas nunca foi um nível profissional, ele nunca ganhou dinheiro com isso. Então, apesar deles gostarem muito do esporte, por isso eles me ensinaram essa cultura do esporte, eles meio que não viam isso talvez como uma profissão, né? E tinham algumas decepções, né? De não conseguirem viver disso, né? Apesar de amar muito o esporte. Só que eu via neles o quê? Eles me ensinaram o caminho e eu talvez possa dar esse próximo passo na família e tornar isso real. Hoje eu acho que eles entendem isso, hoje eles admiram pra caraca a minha história, né? E tudo. E eu falo pra eles, cara... O que eu construí é graças a vocês, graças ao que vocês me ensinaram, né? Mesmo lá atrás querendo que eu tivesse um outro plano, eles também me ensinaram a acreditar muito em mim e seguir, né, com tudo nisso. E Vicente, tu falou do teu estilo, né? Que é o estilo de luta, que é um cara que vai para finalizar, né? Às vezes acaba acontecendo, você não vai necessariamente
com esse pensamento. Mas é exatamente o estilo de luta que o fã gosta, né? O tipo de lutador que é completo, que pode nocautear, pode finalizar, faz luta sangrenta também, sorrindo e tudo mais. Queria saber como é que é a tua relação com os fãs, porque exatamente é o tipo de lutador que o público se identifica. É claro que o público também gosta muito de personalidades que brincam na internet, provocam, fazem brincadeiras, mas o perfil do lutador empolgante também pega bastante. Como é que é a tua relação com os fãs? Como é que você acha que você é recebido? Eu acho que minha relação com o fã, ela vem de um fã. Eu sou fã de MMA. Então, assim, é engraçado. A galera às vezes me pergunta coisa. Principalmente de antigamente, eu sei tudo. Eu sei o nome dos caras, eu sei o nome dos campeões. Sei várias coisas porque eu sempre fui fã. Eu sempre assisti muito. Quando era um moleque, assim, ficava o dia todo assistindo. Quando eu decidi, né, ser lutador, eu via YouTube o dia inteiro, luta. Então, por ser muito fã, e eu sempre fui fã desses caras com esse estilo, então Vitor Belfort, Shogun, Vanderlei Silva, Chuck Liddell, esses caras pra mim são lendas, Dan Henderson, e são caras que têm esse estilo, né? Eles vão lá pra lutar, não vão lá, vamos dizer, só buscando a vitória. Os caras querem uma vitória que represente algo mais. E eu acho que isso é o que eu sou como lutador, é isso que eu quero fazer quando eu entro lá. Então eu lembro uma vez, tem uma luta que eu botei pra baixo, que foi contra o Álvaro Herrera, que era um mexicano, o cara batia duro. E eu lembro que eu botei ele pra baixo e todo o tempo que eu tô no chão, eu tô pensando, eu tenho que bater nesse cara e eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não quero que a luta seja chata, eu não vou deixar os caras vaiar essa luta. Isso era a minha mentalidade no chão o tempo inteiro. Eu não tava pensando se eu tava ganhando, se eu ia progredir de posição, eu queria fazer uma luta animada. Então é uma coisa que sempre teve em mim, né? Eu gosto de ouvir o grito dos fãs. É até assim uma coisa engraçada. Eu falei com o meu empresário, com o Ali, né, que você conversou, e eu recentemente falei com ele, falei, Ali, eu sei que isso é foda assim de pedir, mas eu não quero lutar mais lá na arena, né? Não quero lutar mais no Apex. Se der, me dá luta só em arena cheia de gente, velho. Porque pra mim faz muita diferença. Sim. Eu adoro ouvir o grito dos fãs. Eu adoro ouvir vaia. Quando eu fui vaiado, eu acho que na Inglaterra e um pouquinho antes da luta com o Barbarena. Porque o Barbarena era do Arizona, a gente tava lutando no Arizona. No final, né, todo mundo de pé gritando pra caraca depois daquela luta. E pra mim isso é muito motivador. Eu acho que cada lutador tem uma razão ou várias razões por que lutam. E sem dúvida, uma das minhas razões é pros fãs. É pra dar um grande show pros fãs. Se eu for colocar na balança, fazer uma luta chata e vencer, ou fazer uma guerra e tipo, perder uma luta, eu vou escolher fazer uma guerra e perder. Porque eu vou tentar ganhar mesmo assim, talvez eu ganhe, tá ligado? Mas fazer uma luta muito segura, chata, só pra ganhar, pra mim não vale a pena. Não, assim, respeito os caras que fazem, mas pra mim não vale a pena. E Vicente, você é um dos caras que tem mais nocautes ali, vitórias por via rápida na categoria, você é um cara conhecido por bater muito forte. Você já pegou um adversário, você falou desse mexicano, né, que batia forte. Esse foi o cara que se enfrentou que, pô, cara, esse cara bate mais forte que eu aqui. Esse cara tá duro, mano, vai ser brabo. Não, eu vou te falar, pra mim o cara que bate mais forte até hoje é o último que me nocauteou pela primeira vez, né? O Jeff Neal. Mas tem dois caras que eu senti muito a mão. Porque eu acho que assim, quando eu já tomei 3 knockdowns, Barbarena, o Thompson e agora, né, o Jeff Neal que me deu o primeiro nocaute, nunca foi nocauteado na minha carreira. Esses 3 caras, a mão deles é uma mão que entra e desliga. Mas eu não senti nada assim, né? Não dá pra sentir a mão que te derruba. Muitas vezes você nem lembra. Agora, Mike Perry e o Álvaro Herrera, que é esse mexicano que eu falei, os dois caras batiam doído, velho. É aquele soco que pega, sacode o coco, até dói, dá galo no final da luta. Com o Mike Perry eu tava cheio de galo na cabeça. Falei, caraca, irmão, que luta horrível, que coisa chata, né? Ainda bem que ele ficou pior que eu. E deu certo pra sair. Amassado, né? Mas então, assim, é engraçado. Quando o nocaute acontece, assim, pelo menos pra mim, não dói, não é muita... É tipo, apagou, acabou. Então, acho que... Mas o Jeff Neal, né, o cara conseguiu me nocautear, então pra mim ele é o cara que bate mais duro até hoje que eu já enfrentei. Quem sabe no futuro a gente faz uma revanche aí, eu quero pegar essa de volta e eu nocautear ele agora. Você sempre teve essa pancada assim, Vicente? Quando você começava, você
a galera que lutava contigo depois falou, pô, bate forte pra caramba, tu é duro demais. Sempre foi isso ou foi uma coisa que você foi adaptando ao longo da tua carreira? Eu sempre tive, assim, eu lutei mais ou menos entre 16 a 20 lutas de kickbox Muay Thai, né? Lá no início. E eu sempre batia duro. Então, desde muito novo, desde os 16 anos, assim, eu já dava knockdown nos caras. E uma coisa engraçada, minha primeira luta de Muay Thai foi com 15. Eu nunca lutei com ninguém menor de idade. Então, com 15 eu lutei com cara de 18. Depois disso já foi todo mundo com 20 e poucos anos. Depois já era 30 também, de 20 para 30. Então, sempre lutei com caras bem mais velhos. E eu acho que isso era uma coisa que as pessoas às vezes se surpreendiam, que eu conseguia dar knockdown nesses caras bem mais velhos que eu, em teoria muito mais fortes que eu. Mas eu acho que não é só da força, mas eu acho que meu encaixe, porque eu prezo muito pela técnica e encaixar o golpe na hora certa. Eu acho que isso conta muito mais. Então, junta a força a esse encaixe, a bater na ponta do queixo, ou na têmpora, ou atrás da orelha, que é outro lugar que a galera não sabe, mas aqui logo atrás da orelha, quando o juiz passa a regra pra gente, ele fala, se você bater e pegar um pouquinho da orelha, não é nuca. Então é um lugar muito bom para mirar também. Bem aqui atrás da orelha, tira o equilíbrio do cara. Então, essa precisão somada à força que eu acho que é a minha mão pesada. Então não é só... A gente vê isso muito no Poatan, né, Coutinho? O cara que Sim, bate forte, mas tem a precisão, ele não desperdiça golpe, né? Sim. Talvez isso seja um dos diferenciais de vocês que são nocauteadores, né? Velocidade e explosão também. Então, tipo, a brecha, ela é muito curta. Ela vai estar ali por pouco tempo. Então, para você aproveitar isso, o golpe carregado muitas vezes nem vai chegar lá. O cara vai conseguir sair, vai conseguir defender. Então a gente joga golpe muito rápido. O Poatan é um mestre nisso. Tipo, o cruzadinho dele é rápido. Não é carregado. O cara nem joga muito para trás. É até engraçado, né? Às vezes você olha, é meio que só um movimento assim, mas é tão efetivo por isso. Ele surpreende o cara e conecta na hora que a brecha aparece. Por mais seja triste de lembrar quando o Conor McGregor nocauteou o José Aldo, ele falou exatamente isso. Precision beats power, né? Precisão supera a força. E timing beats speed, né? Tipo, o tempo do golpe é melhor do que a velocidade. Então, às vezes, são os detalhes, né, do mundo das lutas que nem todo mundo percebe, né? Sim. O que é importante se treinar também, né, Vicente? A parte técnica, a galera vê na internet, pô, sparring, sai na porrada e tudo mais. Mas a parte técnica também é muito importante, né? É o que faz muita diferença na maioria das vezes também, né? Sem dúvida. É até uma coisa engraçada pelo momento que eu tô vivendo. Eu acho que lá atrás, no começo, quando eu comecei, eu não sabia nada. Então eu precisava aprender um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de wrestling, de chão, de trocação. E a parte técnica era muito importante. Ao longo da minha carreira, eu aprendi tanta técnica que eu acho que eu deixei ela um pouco de lado e comecei a fazer muito sparring, né, ganhar muita cancha, muita experiência ali, fazendo muita luta também. E hoje que eu tô, vamos dizer, no melhor momento, já tô no topo da categoria, é onde eu acho que o que fazia diferença lá no começo, volta a fazer diferença. Então, é o que eu, depois da minha última luta, tenho prezado, é exatamente por desenvolver a técnica. Desde a minha última luta, não fiz um sparring, só vou voltar ao sparring em fevereiro, né? Porque aí eu já vou estar começando a olhar, né, para possíveis lutas. Então, assim, eu acho que é muito importante. A técnica é muito importante. E ao longo da carreira, a gente não pode esquecer disso, né? Porque, pô, hoje tem preparação física, psicológico, a nutrição, o fisioterapeuta, todos os treinos técnicos, o sparring, é tanta coisa que vai ficando, né, vai sobrecarregando e às vezes a gente esquece de fazer um treino técnico, de voltar lá pro básico e, pô, fazer repetição de armlock, fazer repetição de jab direto e esquiva, que é uma coisa simples, é que você pensa, pô, o cara, meu irmão, jab direto, qualquer cara top 10 sabe fazer, a gente sabe fazer, mas se não treinar a técnica, o jab direto vai estar displicente. É o que eu fui pego nas minhas últimas lutas, né, com displicências, detalhes que eu não podia ter, né, não podia ter cometido esses erros, e hoje tem que voltar a treinar o básico para chegar lá. Pô, já tenho a experiência, já tenho todas as ferramentas, então o básico tem que estar afiado também. E Vicente, você até falou que você foi para Black Zillions, né?
Você treinou, fez camp pro Anthony Johnson, pro Vitor Belfort. São caras, como você falou que se inspirava neles, são nocauteadores. O que você pegou ali, como você falou, de técnica, de experiência, treinando com esses caras que você admirava? Teve alguma ajuda especial, principalmente do Vitor, que é brasileiro? Teve alguma coisa ali que você pegou e falou assim, pô, isso eu vou levar para o resto da minha carreira? Alguma dica que o pessoal deu, alguma técnica que o pessoal ensinou? Inclusive, só um parênteses rapidinho. Fazer sparring com o Anthony Johnson, o plano de saúde deve dar uma aumentada, né? Porque, cara, o Anthony, velho, ele é um cara, infelizmente, né, ele veio a falecer, uma lenda, mas ele é um cara que sempre teve muita consciência. Então, assim, apesar de ser um monstro, bate duro, ele sabia treinar. Ele então treinava comigo muito mais leve, né, um 7-7, e ele procurava trabalhar velocidade. Ele queria ser mais rápido que eu, sendo que ele era um cara muito mais pesado. Então o cara sabia treinar, né? Ele tirava o melhor de cada treino. Mas esses caras, assim, o que eles mais me passaram como trocadores, né, e caras nocauteadores, eu acho que é a visão. O que eu vejo em todos eles é uma visão. E que visão é essa? Assim, na hora da trocação franca, na hora, vamos dizer assim, que é o momento mais perigoso, que eu vejo muitos comentaristas falar, caraca, essa hora é loteria. Pra gente não é loteria. Pra gente, a gente tem uma percepção. Sabe aquele filme, não lembro qual que é, mas que é com a Angelina Jolie e mais alguns caras de tiro, que os caras fazem os tiros fazer curva assim? Tem uma cena que os caras estão treinando e tem tipo uma máquina de costura que vai, meu irmão, muito rápido. E os caras treinam tanto que eles começam a ver aquilo em câmera lenta. Isso eu percebia nesses caras e eu consigo perceber em mim também, quando eu estou muito bem treinado, e na maioria dos meus knockouts, tudo aquilo aconteceu em câmera lenta. Então é uma visão, eu acho que a gente treina tanto, a gente fica tão confiante e tão confortável naquele momento de trocação franca, que já não é uma coisa assim que acontece, né, e a gente não sabe o que está acontecendo. Tá tudo passando em câmera lenta, acho que a adrenalina, né, também entra nesse momento e traz esse, né, vamos dizer, esse poder aí da visão em câmera lenta. Tipo Matrix, né, os caras fogem do tiro, o cara... É tipo isso, e é muito doido, velho, porque parece coisa de filme, mas acontece. Quando você tá treinado, acontece. É tipo, não sei, um flow, uma parada que tá acontecendo ali diferente. E eu conseguia perceber isso neles. E o Vitor Belfort é engraçado porque eu sempre fui muito fã do Vitor. E quando eu conheci ele, eu fiquei mais fã ainda, porque ele é um cara muito inteligente, tem muita experiência e ele gosta de compartilhar essa experiência dele, né? Então, para um cara novo, eu conheci ele, pô, eu tinha 21, né, anos de idade e tava começando minha carreira, poder chegar lá, treinar com ele, depois perguntar, né, pô, o que você me aconselharia? E ele passar esses conselhos, né? Até hoje eu tenho muito bom contato com ele, às vezes ele me manda mensagem no Instagram, né, ou me apoiando, ou falando alguma coisa, né, pro meu crescimento. Quando eu tô na Flórida, às vezes eu encontro ele no treino, às vezes na igreja a gente se encontra também, ele sempre tem alguma coisa para me passar para o meu crescimento. Então o Vitor é um cara que, pô, é uma lenda, e por isso é uma lenda, né? Não só pelo que ele fez no esporte, mas pelo que ele faz fora dele também. Imagina um treino do Vicente com o Vitor, hein? Essa trocação de outro nível, né? Mas o bicho é diferente. Os dois no auge ia ficar difícil pra mim. Falando nisso, né? Além da Black Zillions, né? Hoje em dia tem a Sanford, né? Que é onde... Kill Cliff agora, hein? Kill Cliff. Kill Cliff. A gente muda de nome o tempo todo. Mudou de nome de novo. Kill Cliff, essa é nova. Isso. E lá também tem muito treino bom, né? O próprio Kamaru Usman tá sempre por lá treinando também. Como é que Michael Chandler, né? Na 7-7 tem... Até o Rock Road já apareceu lá na Sim. Na 7-7 tem Kamaru, Durinho, aquele Shavkat Romanov, o Li Jin Liang. Só na 7-7 do ranking tem um monte de cara. Só problema. O Shavkat é uma promessa. O cara é muito bom mesmo. E como é que é treinar com caras que em algum momento você pode acabar enfrentando? O próprio Kamaru é um exemplo disso, que teve a questão com o Durinho, né, que o Kamaru acabou mudando de camp por causa da disputa de cinturão, mas ele voltou algumas vezes, né, para fazer alguns treinos. É tudo super profissional mesmo, como a galera imagina. Tem algum nível de desconforto, não desconforto que eu digo assim, existe o desconforto que às vezes as pessoas não podem controlar, tipo, pô, faz parte, mas, né, se pudesse escolher, você não queria estar treinando com alguém que vai sair na porrada, né? Sem dúvida, eu acho que
é uma característica do nosso esporte que é muito novo. Então o MMA, né, o UFC é muito novo, mas a gente vê isso em outros esportes e já é diferente, né? Sei lá, enfim, tênis, futebol, a galera muda de time, tem que competir um contra o outro. Lógico, a luta, né, tem um impacto, né? A gente tem que bater no outro cara. Então isso traz algo a mais, né? Meio que alguns caras levam pro pessoal. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a se acostumar, porque, pô, um time como aqui o Cliff, ela não é, né? O time não é um dos maiores times do mundo à toa. É porque tem, né, as pessoas que estão lá. Então é uma prova de que, pô, treinar junto, caras de alto nível, vai trazer a evolução. Então, se a tendência for essa, cada vez mais vai ter, né, companheiros de treino lutando um contra os outros. Então, acho que a evolução é o quê? A gente poder superar, né, essa situação chata que traz. E outra coisa também, conseguir, vamos dizer assim, a creontagem, né, que vem do jiu-jitsu é uma coisa muito mal vista. Sim. Só que, assim como, por exemplo, o Kamaru teve que sair do time, né, por opção dele, foi treinar em outro lugar, mas hoje ele já treina lá de novo, né, ele e o Durinho já tem uma boa relação. Então, assim, entender que esses momentos vão acontecer, eu acho que é o futuro para o MMA, para o esporte crescer. Porque o que importa é a performance, o que importa é o show, é a gente poder ir lá e crescer esse esporte. E só ficando ali numa caixinha de, não, a gente só pode treinar aqui, só pode treinar dessa forma, e ninguém daqui vai lutar com ninguém. Eu entendo pelo lado de time, é muito bom, né? Você tem um time, se acreditar no time, mas não dá para limitar o esporte, não dá para limitar os atletas, né? A gente não pode, pô, se o cara tem o potencial de ser campeão e o campeão é do mesmo time, algo vai ter que ser feito, né? Ou o cara vai sair do time, mas, pô, a gente não pode não deixar o cara lutar pelo cinturão. Então, acho que... E aqui o Cliff hoje, ela consegue cuidar disso muito bem. Eu acho que o Kamaru com o Durinho foi a primeira situação onde isso teve que ser, né, enfrentado de frente. Mas hoje tem em um outro evento, né, no Bellator, tem o Logan Storley, que é campeão do Bellator. E ele possivelmente pode enfrentar o Jason Jackson, né, que é um outro cara muito bom do Bellator. Os dois treinam lá e provavelmente, né, eu perguntando para ver como é que é, talvez os dois vão fazer os camps deles lá, só que em horários diferentes ou com pessoas diferentes. Então, assim, já é uma coisa que está se tornando realidade, né? Cada vez acho que vai acontecer com mais frequência. E é isso. Lá no passado já aconteceu com o Tyron Woodley e Robbie Lawler, né? Sim. Então, acho que por acaso, se um dia você enfrentar o Kamaru Usman, você acha que agora o Kamaru ficaria na mesma equipe? Faria como os lutadores do Bellator? Treina uma época, você treina na outra, com um treinador diferente. Você acha que... Assim, eu acho que eu não consigo dizer qual seria a opção, né? Eu não sei se seria isso. Você não sairia da equipe? Eu não, assim, eu acho que é muito pessoal meu, eu sou tranquilo, eu consigo treinar lado a lado do cara que eu vou lutar. Pra mim não faz diferença porque eu não levo as coisas pro pessoal, pra mim sempre foi muito competitivo e é muito fácil, engraçado assim. Pô, minha mãe, ela treinou Muay Thai uma época e ela foi fazer graduação. E na graduação a gente tem uma lutinha que faz. E eu fui fazer a lutinha com ela, né? E depois todo mundo ficou assim, pô, como é que você bateu na tua mãe? Eu falei, ué, aqui é treino, velho. Eu quero ver se ela é boa. Ela é minha mãe. Como ela é minha mãe e eu sou tão bom quanto eu sou, ela tem que ser tão boa quanto eu sei minha mãe, né? Então eu vou bater nela pra ver se ela é dura mesmo. E, pô, ela aguentou as porradas, me deu porrada também, se graduou, foi super bem. Então, assim, pra mim sempre foi uma coisa... Eu não levo pro pessoal, né? Não sei, assim, tem outros caras que precisam ficar com um pouco de raiva, né? Tem outros caras que tem que provocar. Eu sou tranquilo, posso treinar com o meu adversário, posso sentar aqui, bater um papo pra lutar amanhã com o cara. Pra mim tá tranquilo, velho. Chegou em casa e tomou um puxão de orelha da mãe? Não, ela foi agradecer. Assim, eu sou quem eu sou por causa da minha mãe, velho. Ela me ensinou várias dessas coisas, assim, e ela tem a mesma mentalidade. Ela é mais esquentada que eu, então ela leva algumas coisas pro pessoal, mas ao mesmo tempo ela é muito tranquila. E eu acho que a disciplina do karatê, o lutador favorito dela, né, é o Lyoto Machida, e hoje eu vejo muito assim no Instagram do Lyoto, ele fala várias coisas legais sobre o karatê, sobre essa mentalidade, e eu vejo muito isso na minha mãe. Então acho que eu peguei um pouco disso também, mesmo não sendo tão fã de treinar karatê.
meio que eu fui criado nessa disciplina do karatê, né? Muita honra, muitas as virtudes e levar muito isso a sério, né? Então acho que por isso. Mas você tava até falando da equipe, né, Vicente? Mas uma luta com o Durinho é fora de cogitação. Fora de cogitação. Eu acho que assim, é uma outra relação e é uma coisa que a gente já conversou entre si, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente precisa. Cada caso é um caso e precisa ser esclarecido entre quem? Quem está envolvido diretamente são os dois lutadores. E, pô, a gente não se sentiria bem. Eu conheço os filhos do Durinho desde que eles são pequenininhos. Ele agora conhece meu filho, né, que tem 1 ano e 8 meses. As nossas esposas são muito amigas. A gente, né, tem uma amizade familiar muito forte. Então já não dá mais, entendeu? Já não dá mais para não, vamos pelo lado profissional. Já é mais que profissional. A gente, né, pra gente vale mais a relação que a gente tem do que uma posição no ranking ou um cheque, alguma coisa assim, entendeu? Então, o UFC chegou alguma vez nessa tota... Vocês estão no topo da categoria, né? Sim. Seria natural, se vocês não tivessem essa relação, o UFC casar uma luta. O UFC já chegou a oferecer... Vocês têm um empresário, que é o Ali. Mas o UFC chegou vamos casar o Vicente e Durinho? Teve alguma coisa? Eles queriam assim, no momento onde o Durinho tava, acho que número 2 e eu tava número 4, era um momento que, assim, fazia todo sentido. E tinham outras lutas casadas e que meio que só sobrou nós dois, né? Mas foi um momento onde, assim, eles vieram pressionar, mas até pelo Ali ser o nosso empresário, e a gente já conversou muito com o Ali, ele já falou, não vai rolar, não vai, vamos conseguir outra coisa, porque essa não vai rolar. Não adianta nem oferecer uma bolsa milionária. Não, velho, o Durinho, pela bolsa milionária, eu acho que o Durinho, ele ia ligar pra mim, vamos lutar, velho, vamos lutar. Eu falava, beleza, pela bolsa milionária a gente vai. Mas assim, depende, né, tudo, se for, a gente é amigo, né? E nossas famílias são amigas. Sim. Se for ajeitar a minha família e a dele pro resto da vida, aí, né, velho? Quem sabe, né? Aí é um acordo entre amigos. Se for uma bolsa do Francis Ngannou aí que você ofereceu, aí dá pra cogitar, né? Tem que ser mais que a do Francis, velho. 8 milhões, tem que dobrar, né? Tem que ser 8 milhões pra você, 8 milhões pra Durinho. Assim, aí tudo bem, aí vai. Boa, Vicente. Cara, pra gente finalizando agora, queria saber, olhando pro teu futuro, tem algum cara que você acha que faz sentido pra você no teu caminho? Você já falou que queria enfrentar o Geoff Neal de novo, mas tem alguém que você olha assim pra frente, até pela situação da categoria, alguém que você fala, porra, essa seria uma boa luta pra pegar? Agora, assim, diretamente, a próxima luta, eu vejo alguém dentro do top 10, né? Já fiz bastante na categoria, hoje sou um cara, né, que realmente é um dos nomes ali da categoria, então acho que um top 10 seria o ideal pra minha volta. Boa. Gostei. Vicente, cara, muito obrigado por ter dedicado um tempo para trocar essa ideia com a gente. Muito bom. Vicente Luque, eu já falei até para ele, é o cara que tem a melhor internet do mundo das lutas. Você pode entrevistar ele de Brasília, dos Estados Unidos. Qualquer lugar. Beijo, a gente entrevista uma galera, às vezes tá na caverna, porra, o bagulho trava, a luz. Centralizada, Meu amigo, a internet do Vicente não tem erro, é límpida, clara e límpida, maravilhosa. Mas foi muito bom te ver pessoalmente também. Muito obrigado por ter nos atendido. Foi um prazer, Vicente. Bom, obrigado a vocês aí pelo convite. E vamos continuar aí nessa parceria. Para mim é sempre bom poder vir aqui divulgar meu trabalho. Eu sou silencioso, né? Na minha vida, mas aqui eu gosto de falar, contar um pouquinho da minha experiência e compartilhar com a galera, né? Às vezes tem uns moleques em casa que querem ser lutador também e podem se espelhar em mim um pouquinho aí. Então, compartilhar isso também. Que mês que o Vicente volta? Junho ou julho, mas acho que vai ser julho. O Ali quer julho, então vou. O Ali é um cara sábio da luta. Eu acho que julho tá bem provável que vai ser isso. Vamos tentar alinhar os lutadores. Obrigado, Vicente. Obrigado, Carlinhos. E até a próxima.